Glória a Deus. Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17. O texto é do verso 11 ao verso 19. Boa noite, Lai. Mas nós vamos ler agora somente o verso 14, 15 e 16. Tá? 14, 15 e 16. Quer dizer aí, enquanto você está abrindo sua Bíblia, a menina está colocando ali na projeção, que o nosso departamento infantil está aberto às vagas para voluntárias. Tia Isa está doida para ouvir uma pregação um dia aqui, né, tia Isa? Ela está dizendo assim, pastor, e quando é que eu vou ficar lá embaixo? Então, coloque seus dons e talentos à disposição do Senhor. Não é? É uma escala uma vez por mês, né, tia Isa? Uma vez por mês só. Besteira. Às vezes os meninos entram dentro da mesa, dão umas voadoras, dão uns lockout, tá? Um jab e uma marreta assim. Mas a pastora sobrevive, olha. Tá aí. De pé, firme e forte. Passa uma semana com dor de cabeça. Mas Deus cura, amém, queridos? Porque a gente está aqui para Deus curar. Tá? Olha, os pequenininhos já são assim. Imagina as ovelhas velhas, o que é que faz com o pastor. Então, olha, dizem que ovelha dá coisa. Ainda aqui não, ainda aqui é tudo mansa. Glória a Deus. Pastor chama, mas elas obedecem. Coisa linda, Jesus. Lucas 17, verso do 11 ao 14, mas vamos ler o verso 14 ao 16, somente agora, nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, diga essa expressão, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Vamos orar? Pai, nós te pedimos a bênção para a compreensão da tua palavra. Me usa, Deus, como instrumento. Eu não sei nada, não posso nada se não for o Senhor. Então, manifesta a tua sabedoria em mim e através de mim para a edificação da tua igreja e manifesta a tua sabedoria nos corações de cada um, na mente, porque há pessoas aqui talvez até muito mais capacitadas, talentosas, cheias do teu Espírito Santo. E eu tenho certeza que o Senhor aplicará a tua palavra e ela não voltará vazia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é no caminho da gratidão. No caminho da gratidão. Um dono de um grande sítio, quase uma fazenda, de muitos hectares, encontrou um grande poeta. Disse, meu amigo, era tudo que eu queria. Era encontrar você. Esse poeta, ele era muito conhecido, obrigado, pastor Vladimir, porque ele fazia muitas poesias e essas poesias eram publicadas e eram muito famosas. E esse homem, dono dessa grande fazenda, disse, olha, eu quero vender uma fazenda, eu não vou lá, ela está cheia de mato, ela está exigindo muito cuidados, ela tem muitos funcionários e acaba que eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, estou sem tempo de não está me trazendo mais alegria. E aí o poeta escreve
um texto para um anúncio em um jornal da venda dessa propriedade. E ele escreve assim: vende-se uma encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e marejantes águas de ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece uma sombra tranquila das tardes na varanda. O dono da propriedade disse: nossa, ficou ótimo, meu amigo. Eu sabia que ninguém podia fazer um anúncio melhor do que você. Meses depois, ao reencontrar o poeta, o homem não havia conseguido vender o sítio. E aí o poeta perguntou: o que foi que aconteceu, meu amigo? Ele disse: olha, quando eu cheguei lá e a minha esposa viu o anúncio, nós começamos a olhar para o paraíso que tínhamos ao nosso redor e desistimos de vender. Na verdade, nós precisávamos ouvir alguém falar do que temos. A verdade é que, às vezes, as pessoas veem o que a gente não consegue ver. Eu vi hoje uma matéria que dizia que o prazer de uma viagem ou de umas férias está só num dia ou na programação das férias. Tem gente que, quando chega para desfrutar as férias, os dias de férias já não dão mais a mesma alegria do dia que você estava pensando nas férias. Porque o nosso cérebro, ele é acostumado ou se acomoda muito facilmente, se adapta muito facilmente às realidades. Isso acontece com cheiro. Tem pessoas que trabalham em lojas, né? Por exemplo, uma cafeteria, que quando passa meses após meses, anos após anos trabalhando ali, já nem sente mais o aroma do café. Foi o café que deixou de ser feito ou foi o seu cérebro que se acostumou com aquele cheiro? E aí o segredo é, a neurocientista falava, era você precisa desacostumar seu cérebro daquelas rotinas para que ele volte a se conectar novamente. E quando ele volta, ele crie entusiasmo. Isso acontece no ambiente de trabalho. Dizem que o melhor dia de trabalho é o dia que você ainda vai para o trabalho. Você está tão animado, tão ansioso, você nem dorme direito. Mas quando você termina o primeiro dia de trabalho, ele já não é mais aquele belo dia de trabalho que você imaginar. A verdade é que a gente se acostuma muito rápido com as coisas. E o perigo disso, eu estava fazendo uma reflexão, é que daí brota uma semente, às vezes, de ingratidão. Você já não agradece mais pelo cheirinho do café que sai da sua cozinha, quanto tantos não têm café. Você já não agradece mais pelo cheirinho da galinha guisada que sai da cozinha da sua mãe, onde tantos não têm galinha guisada para comer naquele dia. Você já não agradece mais pelo cheirinho do cuscuz, quando está pronto, aquele cheirinho bom do milho. Ah, o cuscuz está pronto, cheirinho bom. Você já não agradece nem pelo perfume que você já usa há tanto tempo. Tem tanta gente nesse momento que talvez até veio para a igreja. Não, estou brincando. Mas que não botou perfume. E você tem perfume. E você já está tão acostumado. Às vezes até está reclamando dizendo, eu quero um mais caro. A verdade é que você se acostuma com as coisas. Eu me acostumo. E a gente vai perdendo o gosto muito fácil. Eu quero exemplificar mais uma vez. Quando a gente compra um carro ou um objeto, um sapato, quando ele está na caixa, a gente cheira, né? Eita, que cheirinho de borrachinha nova, aquele cheiro de couro, aquele... Ah, que coisa gostosa. A gente termina, quando chega em casa a gente faz o quê? Tira, passa um paninho, né? Bate. E com o passar do tempo, aquele sapato já não tem mais aquele
aquele cuidado, aquela atenção. Você pagou caro, às vezes ainda está terminando de pagar, mas ele já está lá. Empoeirado, jogado, melado, sujo. Você não passa nenhuma graxinha, você não dá nenhuma cara nele, não dá nenhum up. Então a gratidão, queridos, é algo muito extraordinário. A gratidão não é um sentimento, a gratidão é uma ação. Amém, queridos? Diga, no caminho da gratidão. Eu disse hoje para a Luana, Luana, pede para o povo agradecer. Porque o Espírito Santo tinha falado comigo, peça para a minha igreja agradecer o que eu tenho feito por ela. Peça para o meu povo agradecer. Eu estava numa reunião, tratando de um problema enorme, uma cratera financeira desse tamanho, um buraco financeiro desse tamanho, e a gente lá dentro resolvendo. E naquele momento o Senhor falou comigo, peça para minha filha mandar meu povo agradecer. Porque eu só vou fazer milagres ali quando o povo dali vê o que eu faço na vida daqueles que estão ali. É quando você declara o que Deus faz, o que Deus realiza na sua vida. Mas eu sou um adolescente, mas Deus faz milagre na vida dos adolescentes. Deus faz milagre na vida das jovens, na vida dos jovens. E você pensa que é o acaso? Será que você está aqui sentado, conheceu a família na graça por acaso? Será que foi uma coincidência? Um caminho simplesmente que você escolheu como se fosse comprar um pão e você diz assim, eu vou para tal padaria, eu vou comer aonde hoje? Eu como hambúrguer, eu como pizza. Será que você está aqui porque você simplesmente escolheu? Ou Deus quer fazer uma grande obra na sua vida neste lugar? Ou Ele já começou e você ainda não está percebendo? Uma atitude de reconhecimento traz benefícios. Amém, queridos? Benefícios positivos. E os benefícios positivos afastam a negatividade. Afaste os pensamentos negativos. Afaste a negatividade através da gratidão. A gratidão foca a atenção nas coisas boas. A gratidão foca a atenção nas coisas boas. Tem gente que só fala derrota o dia todinho. Ó céus, ó vida, ó azar. O que eu fiz para merecer isso? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me compreende. A culpa é sempre de alguém, nunca nossa. Na verdade, precisamos exercitar a gratidão. A gratidão é uma atitude simples. Não exige muito tempo. Preste atenção, para você ser grato, você só precisa falar. Obrigado. Não exige mais esforço nenhum. Só exige uma expressão, uma decisão. Eu não vou murmurar. Eu não vou praguejar, reclamar, xingar. Sabe? Não exige riqueza. Pobre e rico pode ser grato. Sim ou não? O pobre pode ser grato. O rico pode ser grato. Não existe ou não exige ajuda de outras pessoas. Exige? Para eu ser grato, eu tenho que ter a ajuda de Laio. Para lá eu ser grato, ele tem que ter minha ajuda. Eu tenho que chegar lá e dar um empurrãozinho. Seja grato. Pergunte a você mesmo. Quando as pessoas te impulsionaram a agradecer, você agradeceu ou você ficou calado? Você ficou calado. Olha, agradece, vê pelo que eu sou na tua vida. Fica logo pensando em algum defeito. Sim, mas tu não está com essa bola toda, não. Na verdade é que gera um efeito contrário. Porque a gente não precisa da ajuda de ninguém para exercer a gratidão. É algo que pode ser praticado sozinho, no seu interior, onde só você tem acesso. Eu não posso ser grato por você. E nem você pode ser grato por mim. Existem 7 benefícios comprovados cientificamente
O site Psychology Today escreveu uma matéria sobre 7 benefícios em uma pessoa grata. O primeiro benefício é que a gratidão abre portas para novos relacionamentos. Agradecer às pessoas mostra o seu apreço. Você sabia que tem gente que não sabe agradecer? Tem gente que não sabe reconhecer? Tem gente que não sabe reconhecer. O reconhecimento abre portas. Digo, o reconhecimento abre portas. Quando eu vi essa matéria, eu disse, uau, isso aí é verdade. Tem muita gente que não volta para agradecer. Tem muita gente que não agradece nem o básico. Eu me lembro quando vou comer e às vezes esqueço que ela diz, pai, ora antes. A gente esquece de agradecer pelo básico. Então, a gratidão abre portas. Comece a agradecer, seja mais grato. A gente gosta muito mais de reclamar. Ou de falar de quem não nos atendeu. Falar de quem não nos agrada. Não é? Mas falar de quem nos agrada, parece até que a gente coloca as pessoas numa condição de obrigatoriedade. Ei, ninguém tem obrigação de me agradar. Ninguém tem obrigação de te agradar. Mas se nos for dada aquela atitude benéfica, nós temos que agradecer. Nunca coloque as pessoas numa condição de obrigatoriedade de você ajudar, ou de elas lhe ajudarem. Sabe, eu já ajudei pessoas que disseram, rapaz, poxa, bicho, tu devia já ter me ajudado. Eu disse, como? Tu tinha como me ajudar? Eu disse, não tinha como te ajudar. Eu te ajudei porque eu pedi ajuda a outra pessoa para te ajudar. Se eu tivesse como te ajudar, eu tiraria do meu bolso e já te daria. Ou seja, a pessoa ficou com raiva, ela me colocou numa condição de que eu tinha obrigação de ajudar. E eu ajudei e eu não ouvi eu não ouvi, porque ela tem me colocado numa condição de obrigatoriedade. Isso não é gratidão. Tenha cuidado. Não seja refém de pessoas que te colocam numa condição de obrigatoriedade para ajudá-las. E tem pessoas que, para não se colocar nessa condição, não agradecem. Temos que agradecer. A gratidão, ela tem benefícios extraordinários. A gratidão melhora a saúde física. Isso é uma pesquisa psicológica do Instituto de Psicologia, tá? Não é nem Bíblia, não estou nem entrando na Bíblia ainda, não estou nem entrando em Jesus. Você costuma sentir dores? Pessoas gratas tendem a sentir menos dores e a sentir-se mais saudáveis. Essa pesquisa aconteceu em 2012 e foi publicada no Personality Individual Deficiency. Não sei se eu falei inglês tão bom, porque meu inglês não é tão legal, não. A Duda é que sabe mais aí, tá? Mas a saúde depende da gratidão. A tua saúde depende da tua gratidão. Que coisa extraordinária. A gratidão melhora a saúde mental. O PhD aqui, Amos, disse que um dos principais sentimentos que nós devemos cultivar em nós, e ele chama isso, a gratidão já de sentimento, ele vai dizer que a gratidão, ela promove bem-estar. Amém, queridos? Bem-estar. Veja que coisa legal. A gratidão aumenta a empatia, reduz a agressividade. Pessoas gratas têm mais sensibilidade a outras pessoas e apresentam grande diminuição no desejo de buscar vingança. As pessoas gratas diminuem o desejo de buscar vinganças e se tornam mais empáticas. Pessoas gratas dormem melhor. Tá? Dedique pelo menos 15 minutos anotando alguns sentimentos de gratidão ou alguns motivos de gratidão antes de dormir e você poderá dormir por mais tempo. A gratidão melhora a autoestima. Estudos apontaram que pessoas gratas, elas não se comparam muito a outras pessoas, porque elas são gratas. Então ela não vive se comparando. Olha para ali, fulano tem isso e eu não tenho. Fulano é feliz no casamento e eu não sou. Fulano teve uma sorte
e eu não tive. Fulano não, mas porque ela é grata, ela começa a ter mais autoestima. Quantas vezes você perde sua autoestima porque você se compara? A grama do vizinho parece ser sempre mais verdinha. Tudo para os outros parece dar certo. Tudo para você dá errado. Tudo para você é mais difícil. Tudo para os outros é bem mais fácil. Não, tudo, também as coisas para os outros é difícil. Cada um sabe onde o sapato aperta. E a sétima e última definição aqui que eles colocaram nessa matéria é que a gratidão aumenta o equilíbrio mental. Estudos de anos têm mostrado que ser grato não apenas reduz o estresse, como também pode desempenhar um papel importante na superação de traumas. Ser grato aumenta o equilíbrio emocional. Às vezes o que está nos faltando é reconhecimento, mas daquilo que Deus faz, daquilo que pessoas boas que nos amam fazem. Agradecer a Deus por uma casa limpa que a esposa deixou. Agradecer a Deus por um lençol novo que a esposa trocou. Agradecer a Deus pela janta que a esposa deixou. Ou agradecer a Deus pelo copo d'água que o marido trouxe. Né? Agradecer a Deus por algo que o marido comprou para dentro de casa. Né? Não, isso é tua obrigação. É chegar em casa, não, é a obrigação da minha mulher botar isso aqui. Ninguém tem obrigação de nada. Nós devemos agradecer. Amém, queridos? A vida a dois é uma via de mão dupla. A vida em casa é uma via de mão dupla. Hoje, Caleb, choveu, a gente estava comendo um pouquinho antes de vir. E aí eu disse, vai fechar a tua janela. Ele, sou eu. Toda vez sou eu. Toda vez. Aí eu disse, que é, Caleb? Ele fica tererê, que eu estou falando. Ele já está entendendo as coisas. Quando ele escuta a pregação em casa, a mãe dele bota, eu boto para nos ouvir pregar, né? A gente fica ouvindo para aprender também, irmãos, amém? Porque ouvir é melhor do que falar. Então, ele escuta, quando ele vê que eu digo, o senhor falou de mim, pai. Para a igreja todinha. Ele já está começando a pegar com isso. Já eu tenho que parar, porque senão ele vai me processar. Então, eu tive que chegar para ele e dizer assim, olha, filho, vem cá. Quando tu chegou, tu não pediu banana com leite? Eu fiz. Agora eu estou pedindo para você ir lá fechar a janela. A gente precisa ensinar os nossos filhos a serem gratos pelas nossas ações. E nós precisamos mostrar para eles, porque depois que crescem, olha, queridos, um ser humano ingrato é a pior coisa que existe. O ser humano que não sabe agradecer é a pior coisa que existe. Estamos diante aqui de um texto muito lindo, mas um texto que tem uma provocação muito grande na área da gratidão. Jesus estava passando de Samaria para a Galileia, e quando ele passa, ele decide entrar numa aldeia. Ele entra numa pequena aldeia, pequenininha. E ele entra ali, essa aldeia era entre Samaria e Galileia, e ele escolheu ir por uma aldeia pequenininha. E quando ele chega lá, existia ali 10 leprosos escondidos da sociedade. Eu não vou entrar aqui nas questões culturais, para a gente não perder muito tempo. Mas os leprosos não viviam na sociedade, tinham se afastado da sua família. Era uma doença maldita, tá? A lepra, a ferida. Eu não vou entrar aqui nos aspectos da lepra espiritual, enfim, não vou, mas eu vou citar aqui alguns tópicos. O primeiro deles é que Jesus está disposto a te ajudar. E ele poderia ter ido por fora, mas ele escolheu ir por dentro de uma aldeia. Sabe o que eu vejo com isso? Eu vejo que no caminho da vida, na história da nossa vida, ele sempre está por perto. Jesus sempre está por perto. Jesus vai estar sempre ali tentando, de alguma maneira, fazer com que você perceba ele chegando. E eles entram, e ele entra ali, eles, na verdade, a sua comitiva, seus discípulos entram, e eles visualizaram aquele lugar ali.
E havia ali pessoas necessitadas, não só leprosos, mas mais pessoas necessitadas. Mas você crê que Jesus está disposto a te ajudar? Primeira coisa que você precisa entender é que no caminho da gratidão vai ter ajuda para você. Se você escolher viver um caminho de gratidão, um caminho de louvor, de reconhecimento, Salmo 37, verso 6 e 7 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho, confia nele, e o mais Ele fará. Então, Ele vai estar ali. Se você escolher um caminho de gratidão, Ele vai estar lá. Amém, queridos? Então, toda vez que a agonia chegar, a ansiedade bater a porta, a preocupação bater a porta, o desânimo, a vontade de desistir, veja até onde você chegou, até onde você chegou. Veja até onde você chegou. Não olhe para trás. Ah, mas isso não dá para mim, o trabalho não é para mim, esse ministério não é para mim, essa obra não é para mim, eu não fui chamado para isso, eu estou muito longe. Mas veja até onde você chegou. Veja até onde Deus te colocou. Veja o que Ele fez por você até agora. Reconheça-o. Ele está por perto. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dizer um amém aí, bem forte? Glória a Deus. Olha, eu vou agradecer a Deus pelo cafezinho aqui. O pastor Valdemir ajeitou a cafeteira. Glória a Deus, pastor Valdemir. Salva de palmas para o pastor Valdemir, queridos. Eu acho que ele ouviu a pregação de domingo. A fé sem obra é morta. Glória a Deus. Glória a Deus, menino. Eu cheguei a receber uma mensagem antes do culto. Mateus dizia: já tirei os refletores, pastor, já. Eu disse: eita, meu Deus do céu, o menino está em ação. Porque a fé sem obra é morta. A gente precisa se mover. A gente já está olhando ali, ó, aquela parede manchada ali. A gente já vai falar com o vizinho, já vai mandar tio entrar ali naquele beco, que só ele entra porque ele é maguinho. Então, a gente já vai tirar aquele... Porque a gente precisa cuidar da obra do Senhor. A gente precisa fazer a obra. Mas Jesus está por perto, amém, queridos? Você crê que Jesus está ao teu redor? Ele está disposto. Ele é aquele que vai ao teu encontro na aldeia lá, na tua aldeia. Agora ele vai para te tirar da aldeia. Amém, queridos? Ele vai para te tirar do isolamento, ele vai para te tirar daquele ambiente de esquecimento, aquele ambiente leproso. Deus não te quer leproso. Deus não te quer leprosa. Deus não te quer afastado de pessoas. Deus te quer curado. Deus está disposto a te habilitar para você voltar a ter acesso. Amém, queridos? Deus quer te dar acesso, acessos extraordinários. Tenha cuidado com Satanás para ele não se aproveitar desses acessos. Tenha cuidado com a sua carne. Tenha cuidado com as suas vaidades. Porque elas podem te derrubar. Mas Deus quer te dar acessos. Deus quer te dar crescimento. Tá? Então, eu vi pessoas agradecendo aqui. Nós precisamos agradecer. Comece a agradecer pelas pequenas coisas. Comece a declarar, mas você vai mostrar que eu não tenho. Tu não tem. Se tu não tem, foi Deus que te deu. Se tu tem, foi Deus que te deu. Se você não tinha e um telefone tocou, foi Deus que fez. Amém, queridos? Testemunha. Deus é extraordinário, irmãos. Eu me lembro uma vez que saí de uma empresa onde passei quase 9 anos. Aliás, passei 9 anos e 6 meses. Construí muita coisa trabalhando nessa empresa. Mas aluguei aqui o templo. Comecei a pastorear. Estava na última parcela do seguro-desemprego. Estava pensando em abrir uma casa de bolo. Chamar uma irmã minha que faz bolo maravilhosamente. Ia botar uma casa de bolo aqui na Bernardo Vieira de Mello, ia me endividar, ia fazer uma doidice. Ia pegar o restinho do dinheiro do seguro e ia aplicar. Na verdade, eu ia empreender, ia tentar. Vamos lá, o brasileiro é assim, não é? O brasileiro não para, tá? Não chegou um café aqui, não chegou um chocolate quente aqui, mas chegou um cappuccino aqui, viu? Glória a Deus. Fica com inveja não, irmão. Passa lá no cofre, amém? Tem mais cápsula lá, irmão? Amém? Tem promoção hoje lá de café, né, Valdemir? Glória a Deus. Abençoa. Não, mas faz tanto tempo, tem que queimar o café que está ali. Passou muito tempo sem consertar. Valdemir recebeu a palavra domingo. A fé sem obra é morta. Glória a Deus.
Queridos, eu tô feliz, eu fiquei feliz agora, irmão, com esse cafezinho aqui agora. Porque eu tô vendo a obra andar, irmãos. Amém? Você sabe o que é um cafezinho depois do culto ali? É um momento de conexão, né, Valdemir? Depois vamos chamar o pastor Valdemir aqui e vir aqui na frente pra gente orar pelo senhor. O senhor completou aniversário semana passada, tá? E Gisele falou muito, botou um bocado de coisa pra pastora falar domingo aqui. A pastora falou tanto, deu tanta aviso aqui, que eu passei batido e não lhe chamei. Culpa é delas, irmã. As mulheres sempre fazem essa bagunça no culto. Tá? Então veja, tô brincando. Por isso que Paulo disse que a mulher deve ficar em silêncio, né? Eu acho que é por causa dessas coisas que Paulo disse, a mulher deve ficar em silêncio. Ô Jesus! Rapaz, eu sou igual a Jesus. Jesus, com 12 anos, chamou os cabas de raça de vibra dentro de uma sinagoga desse tamanho. Né? Chamou os cabas. Ali tinha coragem, viu? Raças de vibra, uma sinagoga desse tamanho, cheio de homem, mano. Tinha uma mulher, não, era cheio de homem. Mas o bicho era corajoso. Eu dizer isso na frente dessas mulheres aqui, é? No final, elas estão tudo rindo, mas por dentro. Não vou orar pelo Senhor um mês. Um mês sem minha oração, pra você aprender. Viu? Tá? Jesus está perto de você. Ele quer mudar você de uma aldeia de leprosos, de doentes, de necessitados, para te colocar ao lugar de príncipes, para te fazer assentar ao lado dele no trono de glória, para julgar os demônios, para ser um canal de bênção. Jesus está disposto a ajudar você, ele está por perto. Em segundo lugar, a gente aprende nesse texto, vá ao encontro dele. Não adianta ele estar disposto e você não ir ao encontro dele. Tem um louvor, foi escrito por um compositor, Nelson Monteiro, que ele diz assim: segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhe para trás. Mas segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando os pecados. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. 10 leprosos saíram ao encontro dele. 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Em alta voz disseram: Mestre, compadece-te de nós. Tem compaixão de nós. Eles foram ao encontro. Basta Jesus ter entrado? Se Jesus entra e passa e eles não vão ao encontro, nada acontece. Se você não acessar Jesus, o milagre não vem. Se você não buscar Jesus, o milagre não vem. Mateus 7, versos 7 e 8 diz: peçam e será dado a vocês. Peçam e será dado a vocês. Colocou aí Mateus 7, versos 7 a 8. Entre aí. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo o que pede recebe, que busca encontre, o que bate a porta será aberta. Isso é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Tem que haver uma busca da nossa parte. Deus, ele vai fazer quando você se mover. Amém, queridos? Veja que coisa. Ele está disposto a te ajudar. Você precisa ir ao encontro dele. Você precisa dizer: vem cá, tem misericórdia de mim, Senhor. Afasta esse mal da minha vida. Tira esse desânimo. Me dá ânimo, me dá força. Afasta essas dores. Remove essa tristeza, essa angústia, esse desânimo. Me dá novas estratégias, me dá visão. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Socorre-me. Quem precisa, clama. Quem precisa, ora. Quem precisa, pede, se humilha, busca.
Quem precisa vai ao encontro de Jesus, queridos. Amém? Quem precisa não coloca ninguém numa condição de escravo seu para lhe dar, mas vai pedir. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Peça com fé. Esse é o terceiro ponto. Peça com fé. Não adianta você somente perceber Jesus por perto, ir ao encontro dele e não pedir com fé. Eles pediram com fé. Tem compaixão de mim. Você precisa pedir com convicção. E aí Jesus vai e faz algo extraordinário. Ele logo os viu. Eu gosto dessa expressão. Ele logo os viu. Veja que coisa linda. Jesus vai ver você. A partir do momento que você clamar com fé, ele vai ver. Ele vai ver suas orações. Ele vai assistir você nas suas necessidades. Amém, queridos? Sabe, Deus muda a sua geografia, Deus muda, sabe, sua história. Deus muda até o seu nome, se preciso for. Simão, ouvinte, agora tu vai ser quem? Tu vai ser Pedro, tu vai ser uma pedra, tu vai ser uma referência. Amém, queridos? Porque Deus, quando entra, ele muda realidades. E Jesus percebe, ele, logo que os viu, deu uma palavra para eles. Veja que palavra Jesus deu para eles. Ide. E aí esse ide não foi para evangelizar. Eu vou falar disso. Esse ide foi para curar. Amém? Esse ide foi para curar. Por que, pastor? Esse ide foi para curar. Porque primeiro Deus, ele dá um ide para nós, que é o ide da nossa cura. Ide e sede tratados. É o primeiro ide de Jesus. Porque eu não posso ir para pregar o evangelho se antes eu não for curado. Se antes eu não for salvo. Se antes eu não for sarado. Ide. E no caminho que vocês vão se mostrar ao sacerdote, o milagre vai acontecer. E é o quarto ponto. O milagre acontece quando você se move. Glória a Deus. O milagre acontece quando você se move. Vire para o seu irmão e diga assim: mova-se. Saia dessa estagnação. Saia dessa estagnação. Saia dessa estagnação. Hoje eu fui para a endocrinologista e eu cheguei lá e disse: olha, doutora, a senhora tem um remedinho aí não para ajudar a emagrecer? Ela disse: mova-se. Aí eu disse: mas doutora, a senhora sabe que mesmo a gente se movendo, a gente pode ter o auxílio aí de algumas ferramentas. Ela disse: não, o senhor está obeso grau 1, é pouco. Tente reduzir sem remédio. Eu disse: que doutora ruim, que doutora péssima. Eu vou trocar essa doutora. Eu não vou escolher mais essa doutora. Eu saí de lá reclamando com a doutora. Aí o Espírito Santo falou para mim: ela está certa. Você precisa fazer a sua parte. Porque você vai se encher somente de medicação sem se mover. Aí você vai sobrecarregar seus rins. Você vai sobrecarregar sua estrutura. Você vai ter efeitos colaterais de remédios, de drogas que vão lhe ajudar onde você ainda não está no nível de precisar totalmente disso. Mova-se. Há milagres que para acontecer na nossa vida, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, do nosso ambiente de dor. Aquela aldeia era um ambiente de vergonha, sim ou não? Aquela aldeia era um ambiente de vergonha, de desprezo. E o Senhor estava dizendo: olha, saiam daí. O Senhor está mandando a gente sair desse ambiente de desprezo. Um ambiente de vergonha. Um ambiente onde todos dizem: olha, dali não sai nada. Foi igual a Jesus, não é? Natanael disse: e de Judá vem alguma coisa boa? E Jesus veio. Ele é o leão da tribo de Judá.
As coisas boas e extraordinárias Deus vai tirar da onde você menos espera. Deus vai fazer na tua vida. Amém, queridos? Deus vai fazer você assentar ao lado dos príncipes do seu povo, vai fazer com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Isso é promessa do Senhor, queridos. Ou seja, ele confunde a terra, ele faz milagres. Deus é Deus de milagres, amém, queridos? Aleluia! Esse mês, o Senhor, não sei porquê, o Senhor me moveu tanto a falar sobre milagres. Me moveu tanto a falar, chama a existência. Tá? Fale, faça, a fé sem obra é morta. A coisa acontece quando a gente se move, o milagre acontece quando você se move, quando eu me movo. E aconteceu que enquanto iam, diz o texto, tá? Essa versão é a corrigida. Bota na versão NVI para o pessoal acompanhar na mesma versão que eu tô. Senão o pessoal vai ficar confuso. Vamos lá. Enquanto iam, veja que coisa extraordinária. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Tá? Eu acho que eu estou com outra versão aqui. Eu mandei tu ir para a NVI, mas agora eu endoidei. Eu estou com outra versão. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Que coisa aí. Enquanto iam, diga assim, enquanto iam. Enquanto iam. Pega essa palavra nessa noite. Diz assim, enquanto eu for, Senhor. Enquanto eu estiver andando. Enquanto eu estiver me movendo. O Senhor vai fazer. O meu milagre vai acontecer, o meu milagre vai ser gerado, o meu milagre vai sair do papel para a realidade quando eu me mover. Quando eu começar a me mover, quando eu começar a agitar as águas, quando eu começar a mover as águas, o Senhor vai fazer. Faça a sua parte. Amém, queridos? Você já recebeu um comando nessa noite. A palavra está dizendo para você: ide mostrai-vos ao sacerdote. Enquanto iam. Diga, enquanto iam. Enquanto você está se movendo, Deus está gerando milagre. Enquanto iam, eles começaram a perceber que os corpos deles começaram a ficar curados, sarados. Saúde física, saúde nos teus ossos, saúde no teu corpo, saúde nos teus órgãos. É você trabalhando, louvando, adorando, estudando, continuando acreditando, marchando, servindo, liderando célula, liderando, abrindo as obras de Deus aí pelo mundo afora, fazendo a obra do Senhor, servindo na igreja. Você vai, enquanto você vai, o milagre está sendo gerado em você. Que coisa extraordinária. Enquanto eu vou, o Senhor me move. Um deles, vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se o rosto em terra, deu graças a Deus. E ele não era nem judeu. O milagre vem não é só para quem está dentro da igreja. O milagre vem para quem reconhece. O milagre vem para quem tem fé. Jesus não se converteu à igreja evangélica e veio para a família na graça, para a Batista, para a Assembleia de Deus. Jesus está aí, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabia que tem gente que tem fé e não está dentro da igreja. E alcança. Mas eu vou dizer para você, aqueles 9 foram curados, mas um deles, diga um deles. Diga, a gratidão é para poucos. Esse texto está aqui para mostrar que Deus faz na vida até de ingratos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus faz até na vida de ingratos, queridos. Ah, meu Deus, mas por que tem tanta gente que não presta que é abençoado? Porque Deus faz até na vida de quem não presta. Porque Ele é bom. Ele curou todos. Porque um clamou na ajuda do outro. Não é assim? Jesus, filho de Davi, o outro foi, eu vou gritar também. Vai que eu entre no pacote de viagem. Vai que, não é? Talvez um puxou e os outros foram atrás. Um creu. Talvez um só creu ali, é Jesus, o Nazareno. Eu estou ouvindo falar dele, ele cura, eu vou gritar. É mesmo, vamos gritar. Jesus! E às vezes tem gente que pela tua fé é abençoado, sabia?
mas não volta para agradecer. Só tu volta. Porque só tu reconhece, só tu gritou com fé. Muitos vão ser abençoados por conta do teu grito, porque vão gritar junto contigo, na tua empolgação. Tu vai ser um instrumento para a cura chegar neles, mas eles não vão ser salvos. Porque só quem volta para agradecer é salvo. Só quem volta para agradecer, glorificando a Deus em alta voz, prostrando o rosto em terra, dando graças a Deus, é que alcança a salvação. Jesus, vendo isso, ele disse, olha, não eram 10. Cadê os outros 9? É o único texto aqui que eu vejo Jesus contando à igreja. Tem hora que, irmãos, tem hora que a gente tem que contar. Não eram 10. Cadê os outros 9? Somente um, e samaritano, não é nem judeu. Hoje meu patrão me disse, você sabia que quem matou Jesus foi os judeus? Eu não gosto daquele povo. Eu disse, eu sei. Como é que Cristo veio para o povo dele e o povo dele matou ele? Isso é gente que presta. Judeu não presta. Mesmo assim, meu patrão falou. Argumento forte, sim ou não? Como Jesus, que era judeu, veio para o povo dele, o filho de Maria, e o povo judeu matou ele. Eu quero conversar com esse povo, minha mulher mandou ir para Israel, eu fui nada. O povo matou Jesus. O que é que eu vou fazer lá? E aí, o que é que você diria para o seu patrão? Se você falar errado, ele lhe demite. E aí? Aí eu dei uma resposta a ele. Eu disse, olha, hoje existem judeus messiânicos. Hoje existem judeus que acreditaram. Até mesmo naquele século, houve também judeus que acreditaram. Quem matou foi os que não acreditou. Mas outros acreditaram. E por isso a gente acredita na palavra de Deus, porque os que acreditaram, pregaram a palavra de Deus, escreveram a palavra de Deus, e hoje a gente conhece de Jesus por conta dos que acreditaram. Mas o povo só se apega pelo lado negativo, né, gente? O povo não valoriza e não pensa que o livro de Mateus foi escrito por um discípulo que acreditou. Por isso que a gente está aqui. Marcos, Lucas, João, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, o livro de João, Apocalipse, enfim, eles acreditaram. Judeus acreditaram em Jesus. Então, não foi todos que não acreditaram, multidões acreditaram. No primeiro sermão de Pedro, em Atos 3, 3.000 pessoas se convertem. Depois, no outro, 5.000 homens se convertem. Fora mulheres e crianças, multidões foram ganhas para Cristo naquele primeiro século. Amém, queridos? Então, é uma leiguice, uma falta de conhecimento, não conhecer toda a verdade e aí, de fato, generalizar. Mas precisamos ensinar com toda humildade a palavra do Senhor. Jesus assiste a tua gratidão. Esse é o último ponto. Vendo que eram 10 discípulos, 10 leprosos, melhor dizendo, mas somente um voltou, Jesus, ele reconheceu aquele que voltou. Jesus olha para a tua gratidão. Mas só eu, Senhor, aqui dentro dessa casa faço acontecer. Jesus está vendo você. Só eu dou graças a Deus aqui dentro dessa casa. Parece que só eu consigo atrair os céus para minha casa. Mas Deus está te enxergando. Amém? Deus assiste, Ele assiste. Jesus assiste a tua gratidão. Tá? Você deve continuar agradecendo. Você deve continuar, tá? Fazendo boas obras, chamando a existência, trabalhando com fé, mostrando a tua fé pelas obras, dando graças a Deus. Existem aqui inúmeros textos que eu poderia ler, mas eu quero concluir com o texto de Colossenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nem todos voltam para agradecer a Deus, mas Deus reconhece todo aquele que volta. E Deus honra. E Jesus disse para aquele homem, olha, a tua fé te salvou. Muitos recebem milagres, e Deus vai curar muita gente, vai fazer muitos milagres aí fora. Mas poucos serão salvos, porque poucos voltarão para agradecer. E eu oro para que eu e você possam estar nesse time dos poucos. Eu oro para que a ingratidão não tome o espaço do nosso coração. A gente não esqueça da bondade do Senhor. Tá? Uma pessoa que só murmura e reclama da vida
nunca desfrutará de uma paz genuína e verdadeira. Quem é grato encontra o caminho da vida eterna. Quem é grato encontra a salvação em Cristo Jesus. Eu oro para que você seja grato. Eu oro para que no caminho o milagre aconteça. No caminho de quê, pastor? No caminho da gratidão. É dando glória, tá? Como Lázaro diz, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É fácil? É não. Tem um diagnóstico incerto, tem uma crise conjugal, ser traído por quem você ama, ser abandonado por quem você mais coloca toda a sua esperança. Tudo isso vai criando crostas em nós, vamos ficando rígidos, inflexíveis, insensíveis. E o diabo vai gostando porque ele sabe o poder que a gratidão tem. A gratidão move os céus, tá? A gratidão move os céus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus é que vai fazer em você. Você vai ser salvo. Não vai ser pelas suas obras, mas você tem que ter um coração grato. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Se um psicólogo diz que você dorme melhor quando você escreve pelo menos de 10 a 15 coisas boas que já aconteceu na sua vida, imagina o que Deus espera de nós. Que a gente termine o dia dizendo: Pai, obrigado, porque hoje eu acordei, porque hoje eu trabalhei, porque hoje eu comi, porque hoje, Pai, eu consegui me levantar dessa cama, porque eu consegui fazer, realizar. E se você está estagnado, paralisado, Jesus está passando pela aldeia dos esquecidos, pela aldeia dos leprosos, pela aldeia daqueles que estão necessitados. Você está necessitado de um milagre? Todos nós temos a necessidade de algum milagre. E Deus faz milagre. Deus faz milagre. Deus é aquele que age nos 45 minutos do segundo tempo, se preciso for. Coisa extraordinária. Mês passado foi um mês um pouco complicado. E a gente estava ali orando, pedindo a Deus uma resposta do Senhor. E eu fui dormir. E aí, já era meia-noite e pouco, tinha acabado, acho que foi no culto de domingo. Aí o Senhor falou no meu coração. Eu tenho 2 testemunhos em relação a isso. Olha teu celular. Era 1 e pouca da manhã. Eu estava tentando dormir, dormindo ainda, durmo tarde. Quando eu peguei meu celular, o Senhor disse: é para tua conta. Quando eu olhei, eu recebi um imposto de renda que eu nem previa receber agora. Era tudo que eu precisava para na segunda-feira resolver meus problemas. Deus, ele é aquele que cuida de tudo, queridos. Aí no outro dia de manhã, uma pessoa liga e diz: olha, eu vou querer aquele negócio. Vou depositar na tua conta. Era o complemento do que eu estava precisando, irmãos. Quando deu meio-dia, eu estava comendo um bolinho lá no Mix Mateus, relaxado, dizendo assim: glória a Deus. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Deus é fiel e justo. Ele faz milagres, ele cuida dos seus. Você pensa que Deus não está cuidando de você? Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Você é a preocupação de Deus. Você é a preocupação de Deus. A Bíblia diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Se um pai e uma mãe não dormem por um filho rebelde, imagina Deus. Se um pai e uma mãe não dormem, é verdade, Duda. Um pai e uma mãe não descansam os olhos enquanto o filho não chega em casa. Enquanto o filho não entra, não está protegido. Eu pergunto a você, será que Deus está descansando enquanto tua vida está uma tempestade? Deus está trabalhando em teu favor. Amém, queridos? Deus está trabalhando para colocar essa tempestade, acalmar essa tempestade, sanar toda a dificuldade, porque Ele quer te ver glorificando o nome dEle. Ele quer te ver honrando o nome dEle. Ele quer te ver exaltando o nome dEle. Para a honra e para a glória dEle. Amém?
Glória a Deus, queridos. Você pode dizer assim: eu tenho um motivo para agradecer hoje a Deus, pelo menos um motivo. Você podia dizer assim: eu tenho 2 motivos, pastores. 2 motivos para agradecer a Deus. Não, pastor, não tenho só 2 motivos. Eu tenho 3 motivos para agradecer a Deus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso estamos alegres. Saia desse ambiente de tristeza. Saia desse ambiente de, de abandono, de desprezo. Porque o Senhor vai fazer. O caminho, no caminho do milagre, Deus vai fazer no caminho. É você se movendo, é você no caminho, você vai perceber que Deus está curando, que Deus está sarando, que Deus está libertando. Fica de pé em nome de Jesus. Os milagres